o seguinte, Mano Menezes foi demitido 00:30 de sábado para domingo. E eu trouxe informações até exclusivas lá no meu canal, né? Houve uma discussão do Mano no intervalo do jogo, logo depois que o Mano tinha batido boca com o Thiago Silva, né? No primeiro tempo. Mas ali parecia um bate-boca assim, mais ou menos aceitável, corriqueiro, né? Não, marca ali, não, volta você. Aquela coisa de treinador com um jogador dentro de campo, que a gente já viu muitas vezes acontecer. Só que no intervalo do jogo, e eu trouxe essa informação, ele bateu boca com o Mano dentro do vestiário, na frente de todo mundo, a coisa deu uma esquentada, não teve vias de fato, não chegou a ficar uma coisa muito grave, mas foi uma discussão aberta no momento em que era para o treinador acertar o time para o segundo tempo. Claro que o Fluminense até voltou melhor para o segundo tempo, mas isso acabou tendo um impacto emocional em todo mundo, né? Você tá vendo ali o treinador batendo boca abertamente com o capitão do time, e que é o Thiago Silva, não é um capitão qualquer, né? Um cara que chegou... Você acha que isso ainda tem alguma coisa com relação ao Marcelo? Eu acho que não. O Thiago é muito amigo do Marcelo, não é? Ou não? São amigos. O Thiago é muito amigo do Marcão, do Marcelo, essa galera ali, né? Dos anos 2006, 2005. Eu tenho uma pessoa... Mas ele já tinha um problema, eu tenho uma pessoa dentro do Fluminense que fala muito comigo. Ele na verdade, ele trabalha, ele presta serviço pro Fluminense, mas ele é flamenguista. E ele conhece o pessoal e ele falou pra mim, olha, esse problema é antigo. Por isso que eu tô te perguntando, que o problema é antigo. Assim, o Mano, aí eu fiz a apuração completa, o Mano, ele, ao contrário do que, né, alguns podem pensar, ele não tinha um problema generalizado no grupo. Se tivesse um problema generalizado no grupo, ele já não estaria no cargo há algum tempo, né? Ninguém vai dirigir o Fluminense no Campeonato Carioca inteiro, e o time não vai enfiar 8-0, mesmo que seja num jogo contra o Águia de Marabá, se todo mundo detesta o treinador. Quando o time todo detesta o treinador, você percebe. Isso fica claro, né? Então, assim, mas o Mano, pode ter um negócio o Mano não é o cara mais querido, né? Porque ele tem aquele jeito dele, aquele cara meio... aquele gauchão raiz, né? Um cara rígido e tal. Não é o cara mais querido. Mas problema no Fluminense ele tinha com o Marcelo, que foi embora. Ele tinha com o Felipe Melo, que foi embora, inclusive tá cornetando um monte. Felipe Melo depois do jogo de sábado à noite. Pois é. Problema ele tinha com quem? Ele barrou, o Esquerdinha comemorou também na rede social, foi embora, tá no Queen's Park Rangers da Inglaterra. E sim, antes do jogo de sábado, o Mano já tinha um certo clima ruim com o Thiago Silva. Isso não aconteceu pela primeira vez no sábado. Eram esses 3 jogadores, sendo que o Thiago num nível um pouco abaixo do que era o problema com o Marcelo e com o Felipe Melo. Então a coisa era meio assim velada com o Thiago Silva e explodiu ali no campo e depois no intervalo. Eu apurei o seguinte, o Mano já saiu do estádio sabendo que estava demitido. Houve uma reunião sim no hotel, depois do que o Fluminense perdeu no Fortaleza, todo mundo foi pro hotel, porque o Fluminense foi direto de Fortaleza para Colômbia, onde joga amanhã contra o Once Caldas, mas houve uma reunião de madrugada, no começo da madrugada, no hotel onde estava o Fluminense. Só que já tinham dado um bizu, não sei de que forma, talvez, não vai dar para continuar, a gente vai conversar no hotel. Enfim, houve um bizu pro Mano, ele já saiu sabendo que não continuaria, isso aí por volta de 8 da noite, né? Porque o jogo do Fluminense terminou 6h30. Ele saiu do estádio 7h30, 8 horas da noite. E acabou sendo oficializado isso 00:30, quando o Fluminense, inclusive, divulgou para a imprensa. Mano tá fora, Mano voltou imediatamente ao Rio de Janeiro. E não só o Mano. O presidente Mário Bittencourt, que iria direto para a Colômbia, voltou para o Rio de Janeiro. Então o Mário voltou também de sábado para domingo, no começo do dia, no domingo, voltou para o Rio de Janeiro para tratar exatamente do substituto do Mano. Ele está no Rio ainda, o presidente. Ele não foi para a Colômbia. E quem será o novo treinador do Fluminense? Desde ontem começaram as especulações em relação aos nomes. O primeiro a trazer a informação sobre a possibilidade de um técnico brasileiro foi o jornalista Ricardo Mazella. Ele falou ontem, o Fluminense está atrás de Dorival Júnior ou Renato Gaúcho. São as 2 primeiras opções, né? E com esses nomes foram a imprensa, de uma forma geral... Minha amiga Glenda Kozlovski acha que é o Dorival, tá? Pois é, mas tem mais informação. Ela comentou comigo que acha que é o Dorival. São esses os 2 nomes com os quais a imprensa trabalhou nos últimos 2 dias. E claro, de uma certa forma, a gente foi sugestionado também pelo fato do Mário ter acabado de voltar com a seleção brasileira lá daquele jogo com a Argentina, dos 2 jogos, né, das eliminatórias agora. E a gente viu aqui, né, na placar, o Mário conversando na resenha com o Dorival, antes desses 2 jogos, num treino da seleção, ele numa grande resenha com o Dorival, na amizade e tal. Dorival já trabalhou no Fluminense em 2013, só 5 joguinhos. No fim ali daquele campeonato de 2013, quando o Fluminense foi rebaixado, depois aconteceu a situação lá com a Portuguesa e acabou ficando. Era o Dorival, até com uma campanha de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mas não foi suficiente para o Fluminense segurar, pelo menos na pontuação naquele campeonato. Mas o Dorival já teve essa rápida passagem pelo Fluminense em 2013.
Só que agora há pouco surgiu uma outra possibilidade, né? Porque ontem o Paulo Vinícius Coelho, PVC, disse o seguinte: o Fluminense não descarta a possibilidade de um treinador estrangeiro. E, para quem conhece o histórico do presidente Mário Bittencourt, ele sempre falou o seguinte: eu prefiro trabalhar com treinadores do mercado nacional, porque eu preciso conhecer o treinador de perto, preciso saber quem ele é, preciso conhecer o histórico. O Mário não gosta de treinador estrangeiro. Pelo menos até hoje, nunca se rendeu a isso aí. Só que agora há pouco, o jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, divulgou que o Fluminense não está trabalhando com a hipótese, nesse momento, de trazer treinador brasileiro. Então, segundo o Gilmar, o que existe por enquanto são contatos para trazer exatamente um treinador de fora do Brasil. De novo, informação do Gilmar Ferreira, jornalista do Extra. Quem seria esse treinador? Quem pode ser o treinador com quem o Fluminense está conversando? Não há exatamente, nesse momento, uma informação sobre quem é esse treinador. O que eu posso dizer para vocês nesse momento não é Jorge Sampaoli. Não é. Essa informação eu estou trazendo agora aqui, porque apurei um pouquinho antes de entrar no ar, e Sampaoli, eu afirmo que até esse momento não foi contactado pelo Fluminense. Então, quem seria? Quem poderia ser? A primeira opção, especulada, de novo, não é informação, mas é uma possibilidade, seria o nome de Luiz Castro, que dirigiu o Botafogo em 2023, saiu no meio do campeonato, o Botafogo estava muito bem no campeonato, o Luiz Castro foi embora, mas agora está sem clube. Então, é uma possibilidade, mas aí há esses dois caminhos de informação. Primeiro, a informação com que quase toda a cobertura do Fluminense trabalhou até hoje, de que seria ou Dorival ou Renato Gaúcho, e a segunda informação trazida agora por Gilmar Ferreira, agora há pouco, de que é um treinador estrangeiro que está na ordem do dia no Fluminense, o que representaria uma mudança de mentalidade, uma mudança de diretriz do Mário Bittencourt, que está precisando recuperar a imagem dele. O Fluminense está prestes à possibilidade de aprovação ou não, né, de uma implantação de SAF. O Mário está com a popularidade muito baixa, está sendo muito contestado, não só por jornalistas, mas principalmente pelos torcedores, pelos sócios do Fluminense, e está precisando recuperar a imagem. Então ele precisa dar um tiro certeiro para melhorar a imagem dele, e claro, isso aí vem com resultados. Se o futebol vai mal, a popularidade do presidente de um clube de futebol normalmente vai mal. Então pode ser sim uma estratégia do Mário para mudar essa imagem, para se tornar um cara com uma imagem mais positiva, mais agregadora. Pode ser que ele esteja de fato atrás de um treinador estrangeiro. E o que dá para saber também é que muita gente falou nesses últimos 2 dias, Fernando Diniz vai voltar para o Fluminense? O Mário adora o Diniz, o Mário é amigo do Diniz e vice-versa, né? Embora tenha demitido ele no ano passado. E a possibilidade nesse momento é zero. Diniz está descartado, não vai voltar agora, pode voltar no futuro, mas nesse momento o Mário entendeu que o Diniz é um treinador que dividiria demais o torcedor. Dá para afirmar que a maior parte dos torcedores do Fluminense não querem a volta do Diniz. Sem dinizismo? Esmagadora maioria não quer, né? Mas tem ali uns 20% que querem. Nas enquetes que foram feitas em vários canais, em quase todas apareceu o Diniz com 17%, 16%, 18%. O GE fez uma, viu, o Papa, onde apareceu o Diniz como líder, com 38%, mas ali tá votando todo mundo, né? Ali o Papa votou pro Diniz voltar, o Pedrosa falou que quer que ele volte. Melhor decisão que pode acontecer pro Fluminense. Tá vendo? Então é isso. Se depender dos outros, o Diniz volta. Não pro time deles, pro Fluminense, né? Claro. Então é isso. Essas eu são acho as que notícias. seria o melhor pro Fluminense, cara. O Diniz, né? Você acha? Seria o melhor. É bom, Com é um certeza. cara que tem identificação, é campeão de Leva Libertadores. ele pro Flamengo, aí manda o Filipinho lá pro Fluminense. Não, O que mas você ele acha? é bom, cara. Ele é campeão de É Libertadores. ótimo, Vocês é adoram ótimo. ele. É ótimo no time dos outros. Pedrosa, e aí, hein? Olha, primeiramente, quando o técnico perde o grupo, e eu não digo grupo, né, mas quando perde as lideranças do grupo, fica muito difícil você conseguir dar continuidade no trabalho, porque qualquer técnico precisa passar para os seus atletas a sua ideia de jogo. E o Mano Menezes já estava com essa ideia de jogo desgastada desde o final do ano passado, que teve uma pressão também psicológica muito grande para você não cair. O Fluminense conseguiu cumprir seu objetivo junto com o Mano Menezes. Nesse Campeonato Carioca, o Fluminense fez pouquíssimas partidas de bom nível, depois engatou uma sequência boa ali com Copa do Brasil, venceu o Volta Redonda muito bem naquele jogo no 4-0 e foi para a partida contra o Flamengo ainda com uma expectativa de nós temos um bom time, nós fizemos um bom investimento e o Fluminense foi uma presa fácil para o Flamengo. O Flamengo não teve dificuldade de vencer a final do Campeonato Carioca, seja no primeiro jogo e também no segundo jogo, que mesmo sendo um jogo que foi empate, o Flamengo foi muito superior ao Fluminense e poderia ter conseguido sair com a vitória do Maracanã.
20 dias, não vou dizer 20, né? Mas ele teve pelo menos aí 10 dias para poder trabalhar e o Mano Menezes não conseguiu dar nenhum tipo de cara para essa equipe do Fluminense. Jogar contra o Fortaleza no Castelão é difícil de qualquer maneira. É uma equipe que tem 2 campeonatos brasileiros seguidos fazendo campanhas maravilhosas. Inclusive, eu acho que é muito subestimada muitas vezes por conta dos nomes. O time do Fortaleza é muito bom, no sentido de que tem um excelente treinador, tem uma equipe também que tem uma sequência, digamos assim, física muito grande. São jogadores que conseguem substituir os outros e manter a intensidade. E o Fortaleza venceu o Fluminense com muita tranquilidade. A verdade é essa também. Então, por tudo que o Mano Menezes não conseguiu apresentar nesse início de ano, isso foi deixando também a torcida do Fluminense impaciente. E para piorar, se tinha algum resquício de paciência ainda com o Mano Menezes, ele vai lá e briga com o principal jogador do time. Não tem a mínima condição desse cara seguir no Fluminense. Então, eu acho que a decisão de demitir o Mano Menezes na primeira rodada era uma decisão que tem muito mais a ver até com o extracampo, não que o campo estivesse dando uma resposta, mas mais com o extracampo do que com o campo propriamente dito. E o principal, né? Mais uma vez, o futebol brasileiro, muita gente reclama do futebol brasileiro. Porque aqui a gente demite muitos técnicos. É claro, são 3 meses de temporada, gente. Os 3 meses de temporada, eles querendo ou não no campeonato estadual, eles balizam o que o torcedor tá feliz, se o torcedor não tá feliz, se a diretoria tá ali avaliando esse trabalho e se não está avaliando esse trabalho. E o Mano Menezes, para ser muito sincero, desde o fim do Campeonato Carioca, já é um cara que muita gente queria a cabeça dele e só, digamos assim, a decisão do Mário só uniu o útil ao agradável para muita gente. Então, eu realmente não considero que o Mano Menezes foi demitido de forma injusta. Eu acho que quando ele acaba brigando com o grupo, ele perde completamente a coerência. Só para deixar claro, né, o Mano, ele não foi demitido por causa, né, eu citei o conflito dele com o Thiago Silva dentro do vestiário, ele não foi demitido por causa disso ou só por problema de relacionamento. Mas sim, já havia ali crescentemente um certo clima de começo de insatisfação. Houve esse incidente, inclusive, dele tirar o Serra no começo do jogo. O Mano colocou um time em campo que tomou um gol com 3 minutos e com 6 ele chamou um jogador para aquecer. Foi o Lima. 6 minutos. Ou seja, a convicção dele diante do jogo, de um estudo de 2 semanas do adversário, desmoronou em 6 minutos.